Oi gente, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês alguns livros que eu li por indicação de inscritos e levaram 5 estrelas. Eu já falei em alguns vídeos que eu tenho às vezes um pouco de receio de ler livros que são indicados por outras pessoas, principalmente porque às vezes se cria um hype muito grande em cima de uma história e eu acabo tendo tantas expectativas que eu me frustro no caminho. Mas hoje eu separei uma lista com alguns que funcionaram super bem comigo, a maioria deles eu li nesse ano, e assim, são histórias que têm um lugar muito especial no meu coração, são livros curtos, de certa forma, e que eu tenho certeza que vocês também vão gostar muito. Mas antes, não esqueçam de deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não são inscritos e compartilhar esse e outros vídeos do canal, porque isso ajuda bastante na divulgação e também no crescimento. E se você quiser deixar um comentário aqui embaixo também vai me ajudar bastante. Esses dias eu tava fazendo uma livezinha lá na Twitch e comentei com o pessoal que eu tava pensando em fazer um vídeo onde eu falava sobre alguns livros que eles tinham me indicado e eu tinha gostado. E aí a gente até entrou numa lista e tal, só que eu esqueci de anotar. Então eu tive que ir na minha TBR inteirinha de 2022 e lembrar ali alguns livros que eu li por indicação das pessoas que passavam pela live e perguntavam se eu já tinha lido aquela história, ou algum livro que eu coloquei em uma leitura coletiva com subs, enfim. E aí eu acabei montando essa mini listinha pra falar com vocês no vídeo de hoje. Por isso, assim, não vou citar nomes de quem me indicou, mas quem me indicou tal e tal livro vai saber, porque assim, é uma coisa que vem do coração. Começando com Misery, do Stephen King. Esse livro apareceu em outra lista aqui do canal esses dias, mas essa foi uma história que assim, eu gostei tanto, que eu lembro dela até hoje. E essa indicação foi muito especial porque quando eu decidi que eu ia fazer essa espécie de projetinho de ler um livro do Stephen King todo ano, ali na época de Halloween, eu sempre fiquei pensando que ia chegar um momento que talvez esse projeto iria ter que ir para outros lados. Mas como muitas pessoas que me acompanham são fãs do King e sabem assim exatamente o que eu gosto de ler, indicar Misery foi um acerto assim grandioso na minha vida. Eu considero uma das minhas melhores leituras de 2022, já até adiantando pra vocês aí um vídeo que vai sair mais pro finalzinho do mês. Mas o que acontece com Misery? Misery foi uma surpresa, não só pela forma como o livro trabalha a questão da escrita, da vida de um escritor, de como ele coloca os sentimentos dele dentro de uma história, mas também como o Stephen King constrói toda a aura do livro em torno dos dois personagens. E é também uma história pra você que tá procurando, sei lá, um livro que você queira ler agora nesse final de ano, que seja uma história mais curta, pra você, sei lá, completar a sua meta de leitura, ou pra você passar alguns momentos mais tensos do seu dia. Eu indico muito Misery, do Stephen King. É uma história que, assim, impecável. Eu tenho uma reclamação. You can all judge me if you want, but I do not care. I have never, ever been happier. Pra não dizer que não é uma reclamação, mas isso é uma cena com ratos e é uma coisa que eu tenho fobia, então assim, achei meio desnecessária ali durante a história, mas fora isso, foi um livro que realmente abraçou todas as minhas expectativas e me entregou muito mais. A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón, é outro livro que eu li por indicação e assim, não vou dizer que essas indicações vieram apenas do pessoal que me acompanha nas lives, ou de vocês mesmos também que me acompanham aqui no canal, mas veio de pessoas mais próximas a mim também que me indicam esse livro há anos. Mas eu sempre pensei que Zafón era autor de terror. Não sei porquê, mas eu tinha essa ideia na cabeça. E aí, conforme eu fui lendo as histórias dele, que eu li Marina, eu tive uma sensação um pouco diferente, que quebrou aquela minha barreira com o Zafón, de que eu achava que ele era uma coisa, quando na verdade ele é totalmente o oposto. E aí, quando eu peguei A Sombra do Vento, foi uma surpresa tão boa, que eu nem sei explicar pra vocês, mas essa história tem tudo o que eu gosto. Tem um drama, um romance, tem um suspense, uma investigação ali no meio. Tem muitos temperinhos em A Sombra do Vento que me conquistaram demais, e foi um livro muito especial porque ele fala sobre o amor pelos livros. Ele fala sobre as nossas marcas no mundo, sobre as nossas cicatrizes, e o protagonista desse livro é simplesmente um dos meus favoritos de todos os tempos. E a forma como o Zafón escreve também me atrai demais, porque é uma narrativa densa, mas ao mesmo tempo ela é simples e ela tem uns floreios, umas nuances nas palavras que fazem com que o livro seja quase uma poesia de tão melódico que ele é. Então isso me atraiu tanto,
que eu favoritei esse livro e transformei ele aí em uma das minhas melhores leituras desse ano também. Então, A Sombra do Vento é um grande destaque pra mim e eu acho que é uma história que todo mundo deveria ler. Se você não leu ainda, dê uma chance, eu prometo que vai valer a pena, que você vai gostar, mas tenha em mente tudo isso que eu falei com relação à escrita do Zafón, porque às vezes a gente tem um pensamento diferente e essa expectativa em relação a esse pensamento pode acabar atrapalhando a nossa leitura e fazendo com que a gente queira abandonar a história. Eu acho que é um livro que te ganha muito aos poucos, que ele vai apresentando esse universo de Barcelona, esses fantasmas dessa cidade, as histórias que esse lugar tem de um jeito muito único. E a ambientação do Zafón faz com que você fique tão imerso na história que chega um momento que você não sente mais aquela dificuldade do início de a narrativa ser mais lenta e tudo, porque a história te colocou tão dentro daquele mundo que você se sente um personagem. E isso pra mim é uma das melhores coisas, uma das melhores sensações do mundo, e são poucos autores que têm essa habilidade. Então assim, Zafón está de parabéns porque eu fiquei apaixonado. O terceiro destaque é um livro que assim, eu acho que todo mundo já leu, muitas pessoas há muitos anos falam bem sobre essa história, que é Flores para Algernon. Esse livro hypou de um jeito assim absurdo no nosso país. A Pan fez um vídeo há muito tempo super sensível com relação à história e desde aquela época eu fiquei com muita vontade de ler o livro, mas eu confesso que eu tinha uma relação um pouco conflitante com a história por achar que ele era muito clássico ou... Eu na verdade, gente, eu não sabia muita coisa sobre a história, então eu tinha uma ideia dela de puro achismo meu. E aí nesse ano eu tava em uma live conversando com o pessoal e decidindo qual que ia ser a nossa leitura coletiva do mês, e aí eles disseram, não, vamos de Flores para Algernon. E aí eu coloquei como opção, a galera votou e acabou ganhando. Aí a gente começou a leitura. E foi uma surpresa, assim, incrível. A começar pela forma narrativa do livro. Que o protagonista ia falando sobre os sentimentos dele, sobre como ele estava se comportando durante toda a narrativa do livro. Gente, eu espero que vocês não estejam ouvindo o barulho de um negócio que tá furando a rua, porque assim, final de ano, todo mundo decide fazer o quê? Reforma! Em pleno dezembro. Porém, o final de Flores para Algernon, eu tenho uma sensação meio conflitante. Eu não sei muito bem se eu gosto tanto do final ou se eu ainda tô tentando compreender melhor ele, mas o livro ele tem algumas quebras de narrativa durante todo o contexto que o personagem vai contando pra gente, que às vezes aproxima muito o leitor e às vezes afasta um pouquinho. Então, Flores para Algernon não foi uma história 5 estrelas, foi uma história eu acho que 4,5 por aí, mas ao mesmo tempo é um livro que eu indico pra todo mundo. Eu acho que é uma história que todas as pessoas deveriam ler pelo menos uma vez, e é uma história que eu tenho certeza que se não fosse pelo incentivo das outras pessoas que me acompanham e que leram também junto comigo, porque esse livro recebeu assim muitos highlights, muitos destaques de nossa, você vai gostar tanto desse ponto, você vai falar muito sobre esse outro lado, a gente quer saber e tal. Então se eu não tivesse esse apoio e esse incentivo, eu acho que eu não teria lido Flores para Algernon. Um Estranho Sonhador, que foi uma das minhas melhores leituras de 2021, também merecia um destaque maior aqui nessa lista, porque eu acho que eu nunca falei tanto sobre esse livro, mas foi uma história que também foi leitura coletiva dos Subs lá em 2021. Então assim, tem todo um contexto e tem todo um sentimento envolvido nessa história, e foi um livro que eu gostei tanto, que hoje quando alguém me pergunta assim, eu preciso de uma fantasia que seja gostosa e tenha uma veia meio poética e que você vai descobrindo as coisas aos poucos, eu indico Um Estranho Sonhador. Esse livro ele é muito lúdico, ele é muito bonito também, parece que é um livro que ele ressoa com você através do tempo, e é uma sensação muito engraçada, porque eu também sinto isso com O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern, que foi outro livro que eu li no ano passado. Enfim, são histórias desse tipo que eu acho que marcam a gente, porém eu confesso pra vocês que eu não li nada além dessa duologia da Laini Taylor, então uma das minhas metas já pra 2023 é tentar ler Feita de Fumaça e Osso. E por último, mas não menos importante, A Estratégia do Charme foi sim uma das leituras que eu fiz por indicação que eu mais amei. Esse livro tem assim tudo que eu amo em uma história. Pra quem não conhece, A Estratégia do Charme vai contar a história do Dev e também do Charlie. O Charlie é um garoto aí muito famoso
famoso que tá passando por alguns perrengues na vida dele, ele precisa meio que de uma limpeza de imagem, e o Dev trabalha como produtor aí de um reality show chamado Para Todo Sempre. E aí eles escalam o Charlie pra ser o príncipe encantado, terão ali algumas pretendentes pra ele, e o reality show vai girar tudo em torno disso, de qual pessoa vai ganhar o coração de Charlie Winshaw. Porém, contudo, todavia, entretanto, o Charlie tem uma dificuldade absurda de se comunicar com as pessoas. E o Dev, como produtor desse reality show, decide assim, não, a gente precisa transformar essa temporada num sucesso. Então, eu vou tentar sair como Charlie, ensinar ele a conversar nos encontros, a fazer perguntas boas, a se relacionar e tudo mais. E aí, nesse processo, eles acabam desenvolvendo uma paixão um pelo outro. E aí, o livro vai se desenvolver a partir disso. Porém, quando eu falo essas questões todas da história, muita gente pensa que vai ser só um romance bobinho entre dois garotos e tudo mais, só que a história não é assim. É um livro também que vai trabalhar questões muito sensíveis com relação à saúde mental, então é importante que vocês saibam disso, de que não é apenas uma história de amor, é uma história de amor que vai explorar os sentimentos de todos os personagens, e eu acho que por isso eu gostei tanto dessa história, por isso eu dei 5 estrelas, por isso eu favoritei, além de o livro ser muito bem escrito, sabe? Tem todas as coisas que somam nessa história. Apesar de ser um livro de 320 e poucas páginas, as coisas acontecem como elas precisam acontecer, no tempo que elas devem acontecer, dando espaço para cada um dos personagens refletir sobre esses acontecimentos. Então leiam A Estratégia do Charme, eu sou muito grato por essa indicação, porque foi um livro que eu amei. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre A Estratégia do Charme, tem um vlog aqui no canal, um vlog onde eu li esse livro aí num período de 24 horas e eu falei um pouquinho mais de todas as camadas da história. Então corram lá para assistir. Foram essas então as minhas 5 indicações para vocês de livros que eu amei e que eu li por influência de outras pessoas. Isso tudo provando que muitas vezes eu também sou influenciado, que muitas vezes eu também ouço as indicações de vocês. Por isso deixem aqui nos comentários se vocês já leram essas histórias, se vocês gostaram e se vocês também têm alguma indicação para mim. Leva em consideração todos os livros que eu falei, os gêneros e o que eu mais gosto em uma história, e quem sabe mais pro futuro eu não faça um vídeo lendo outros livros que vocês me indicaram. Eu acho que seria legal, então deixem aqui nos comentários, aproveitem também e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, curtam e compartilhem o vídeo e a gente se vê numa próxima. Tchau!